Então, bom dia a todos os vereadores e também todos que estão aqui presentes. Primeiramente, agradecer a Deus por nós voltarmos nos trabalhos. Também parabenizar os vereadores que tiveram na festa em Jacobina. Não pude participar por outras questões de trabalho, da agenda, não pude, mas vi, né, os elogios de quem participou da festa lá em Jacobina, né? Nós estamos iniciando, né, os nossos trabalhos nesse segundo semestre. Nós não temos matéria em pauta, mas com certeza na próxima sessão já teremos. E esperamos, né, que de fato a gente possa dar o nosso melhor. Acredito que na próxima sessão também nós já tenha, né, todo o plenário todo adaptado, né, com todo o sistema, né, apto a funcionar, né, e também com o sistema de transmissão ao vivo no canal próprio da Câmara, no YouTube, né. O sistema de gravação, que é um computador ao lado, então a gente vai usar vídeo e imagem, né, para arquivo, para qualquer coisa que precisar, então por isso a gente não tem esse computador aí, que a gente tinha anteriormente. Então a gente esperamos, né, que com os ajustes a gente venha cada vez melhorar, né, os nossos trabalhos aqui do Legislativo, né, em busca, né, de alcançar os objetivos da população. A gente espera que também o processo eleitoral, né, que estarmos aí aproximando, né, a partir do dia 15 e 16 já é campanha de fato, que isso não vai interferir na condução dos trabalhos e também nas nossas decisões. A democracia é isso, né? Enquanto há preocupação por parte de alguns, né, mas ao mesmo tempo também alimenta esperança, né, para outros, né, que pretende através do voto mudar, né, algumas coisas. A democracia é isso, esperamos que venha ser feitas as melhores escolhas, né, tanto no nosso estado como no nosso país. Realmente a gente percebe algumas questões no nosso país que muda, né, de governos, e quando aproxima a questão da eleição, volta a questão da mesma política de sempre, né? E a gente não sabe como vai fechar a conta, né, na verdade, do nosso país. Eu estava ontem lendo uma matéria no programa que faço na rádio, e a matéria já explica 42 bilhões de reais que vai ser disponibilizado a auxílio aos caminhoneiros, mais 22 bilhões no acréscimo ao Auxílio Brasil. Então, ao todos vão ser 64 bilhões de reais nesse orçamento daqui até dezembro, né? Isso preocupa porque, diante a questão econômica, na política econômica da Petrobras, há sempre uma preocupação, o governo federal tentando reverter a situação, tirando de cima do combustível a questão dos impostos. É até boa a intenção, o problema é porque está tirando dos impostos que reflete justamente nas ações ou em recursos públicos para trabalhar em benefício da população brasileira, e os caras que são acionistas, né, e que mandam no preço, né, hoje, dita as regras da Petrobras, a gente não vê até aqui, então, se foi feito algum sacrifício por a parte dos investidores, dos acionistas, para que pudesse ajudar. Então, de certa forma, o governo tem a preocupação de tentar ajudar, mas ao mesmo tempo se converte em sacrifício, porque diminui a arrecadação do país e também dos estados, e ao mesmo tempo ele aumenta um montante desse do orçamento, né, para amenizar essa questão aí dos preços dos combustíveis. Então, assim, é uma situação que a gente preocupa, porque independentemente de quem vai ser o novo presidente,
que eu acredito, defendo que seja o Lula, mas se caso vier, né, Bolsonaro continuar, qualquer um dos que assumir vai ter que pagar essa conta o ano que vem, né? E vão ter que trabalhar, né? Ou seja, certamente vai vir mais sacrifício aí por parte da população. Então, mas a democracia é isso, né? Eu acredito que tem as preocupações, né? Por um lado, como diz o próprio vereador José Tadeu, pelo outro lado está os que estão alimentando a esperança de que venha melhorar, né? E que possa, quem assumir, possa ter sabedoria. Eu acredito que nós já passamos por 8 anos aí governado, né, pelo ex-presidente Lula, que mesmo sendo considerado de esquerda e socialista, todo mundo sabe o capital que ganhou o país em geração de emprego, movimentou a economia, que isso venha a acontecer. Agora é fato, uma coisa eu digo aqui para encerrar meu pronunciamento, eu digo aqui com clareza. Porque também eu não me envergonho de dizer que votei na eleição passada, no segundo turno, sempre votei em Ciro, votei em Bolsonaro, de um discurso que ele fez à TV Cidade Verde, só que ou esqueceu, ou quem está aliado a ele no Estado não preocupou com isso. Ou seja, nós nada do que foi falado, né, onde foi dito que a região Nordeste, a região semiárida, é uma das que mais possibilita desenvolvimento e também implementos baseados do que ele visitou em Israel, de ações e tal, eu não conheço, pelo menos aqui no Piauí, nenhuma experiência que foi trazida e colocada, pelo menos como experiência daquilo que foi dito. Em contraponto disso, desde há 6 anos atrás, nós temos mais de 155 novas residências que foram construídas no município, que precisa de uma cisterna. E de lá então até hoje, não construiu, não implantou sequer mais uma cisterna, que é direto para as pessoas que precisam, que traz qualidade de vida. Então nós temos, eu acredito que está aproximando 200 novas residências na zona rural do município de Paulistana hoje, sem cisterna, e que a gente não conseguiu mais, né? Então, assim, a gente percebe que não houve, né, um planejamento, uma organização administrativamente por parte da União para fazer com que a coisa chegasse direto ao pequeno. Avançou a transposição, avançou, mas não avançou, não resolveu o problema da região Nordeste só com a transposição. Aliado a isso, tem uma série de outras coisas que poderia também estar sendo feita. Essas questões, né, que eu acredito que precisa ser, e aí, ou seja, o tempo talvez passou sem que o presidente percebesse, quando viu que está chegando à reta final tarde demais, ele quer corrigir, fazendo a mesma política que ele condenava anteriormente, que é do assistencialismo dessas bolsas, né? Veio a questão emergencial que era preciso, mas ultimamente, né, nessa tentativa de corrigir, né? Então a gente percebe, isso é o que nos entristece, porque a gente não vê, ou seja, uma correção, né, em algo desse tipo. Nós temos aqui o senador Ciro Nogueira, que hoje é ministro da Casa Civil, chegou tarde no governo, mas 1 ano e pouco dava para ter feito alguma coisa, para dizer, não, nós estamos fazendo diferente. O que está fazendo é o mesmo, né? Defendendo a mesma política, tentando ganhar do mesmo jeito. Então, assim, essas situações que a gente percebe que precisa ser melhorado. Eu digo isso aqui porque eu continuo defendendo aquilo que eu já disse aqui. Não sei se alguns foi na feira de quinta-feira, aqui, quinta e sexta, onde tinha ovelha sobrando dos compradores que estavam aí, topada de animal para vender, da produção da nossa região. Então, assim, parece que não é visto, né? Que não é visto essas potencialidades, né? Que alguém pudesse chegar e dizer, não, vamos fazer algo diferente, né? Não é falta de conhecimento, né? Porque eu acredito que o próprio prefeito de Betânia, que é aliado, o de Queimada Nova, que é aliado, sabe dessa necessidade, sabe de todo o potencial que tem a região, mas até aqui ninguém despontou para isso, né? E aí, ou seja, volta a trabalhar a mesma política de sempre, né?
Não, é os programas sociais, é isso que vai fazer a diferença. Então, e eu vejo que o presidente vai ter uma decepção muito grande com esses auxílios, porque eles não vão converter em voto, né, com esse aumento, né, depois desse estrago. Né. Então, assim, é uma situação que eu deixo aqui como preocupação, né, para o futuro que vai vir, mas eu acredito que as preocupações, o diálogo, né, se vier, mesmo sendo de esquerda, o ex-presidente Lula sendo eleito novamente, é uma pessoa que sabe ouvir e dialogar com todo mundo. E já provou. Eu acredito que vai novamente provar mais uma vez, né, e que possa se converter em ação, né, buscando novamente, ou seja, injetar no pequeno para que o pequeno tenha poder de compra que vai aquecer toda a economia. Isso tem que ter um balanço, um equilíbrio, né? Então, ou seja, porque se eu jogo a dinheiro para a população, mas tirando ou desfalcando de algum lugar, isso vai se converter em sacrifício, né, em alguma coisa como está tendo com a Petrobras. Né? Então, ou seja, a gente percebe que nunca houve uma conexão, porque eu lembro aqui que desde o início, né, o ministro da Economia falava no choque de energia barata, do botijão de gás que ia cair para R$ 35. Então, não é possível, né, que uma pessoa altamente competente e formada em economia, né, que sabe tudo, era capaz de vender uma ilusão sem que ele pudesse ter um estudo na mão. E se ele fez isso o tempo todo, mostra que era uma pessoa despreparada para poder vender tal ilusão. Né? Então, assim, eu acho que isso que a população realmente tem que estar analisando, né? Eu acredito que vai ser uma eleição, né, para presidente muito conturbada, mas diante do cenário político a nível, né, que a gente vive em nosso país, que sabe, é o único cargo que ainda é decidido por voto sem interferência do poder econômico, né, do dinheiro na compra direta por voto do presidente. Dificilmente acontece isso. É um voto mais espontâneo. E eu acredito que vai ser escolhido, né, aquele que for melhor, né. E que se continuar o presidente Bolsonaro, né, que ele corrija isso que aconteceu nesse mandato, né, que nós tivemos aí de contradição. Mas, assim, é a minha opinião, respeito. Né, eu tenho também algumas preocupações, que muitas são as mesmas preocupações do vereador Tadeu, na questão do contexto familiar, libertinagem, essas coisas, né? Mas na questão de condução econômica, de geração de emprego e tal, eu acredito que o presidente fará, sendo eleito, fará mais uma vez assim como fez. Certo, encerro a palavra. Cedo a parte, o vereador, tinha pedido o vereador Valdeci e o vereador Tadeu. Só falta 3 minutos, mais cedo a parte. Eu pedi primeiro. Eu vou ter dispensado. Não, pode usar a parte. Não, eu discordo de muitas colocações do vereador, até mesmo porque a fala do vereador é como se o presidente Bolsonaro tivesse uma bola mágica para resolver os problemas de 20 anos de distorção de corrupção em 2 anos e meio. A questão do bujão de gás, do combustível, pelo amor de Deus, teve uma pandemia e teve uma guerra totalmente diferente daí. O Brasil hoje é um país que o PIB vai crescer, nem os Estados Unidos está crescendo. O desemprego caiu. Quando foi que não caiu o desemprego? Caiu agora. O Brasil está na contramão dos outros países. Os outros estão com inflação alta. O Brasil vai ter era para ter quase que uma deflação agora em julho. A política econômica está sendo feita. Quando o vereador fala a questão dos 40 bilhões, 60 bilhões, isso está sobrando dinheiro. Sabe por que está sobrando dinheiro? Porque o Bolsonaro fechou as torneiras da corrupção do PT, não estão roubando mais. Não tem mais como roubar e está sobrando dinheiro, mas tem um teto que não pode gastar. Então, são essas colocações que realmente passam para a população. E hoje eu estava vendo um comentário hoje de um professor, ele falando justamente isso.
É porque o eleitor do Lula, do PT, ele é muito assim momentâneo, ele quer que resolva o problema naquela hora. E é isso que o socialismo prega. É um Estado grande para pegar um dinheiro, ao invés de ser um Estado pequeno, e privatizar para crescer o Estado e gerar emprego e renda. Ele quer um Estado grande para dar migalha para todo mundo e todo mundo ficar debaixo do pé deles. É isso. O meu medo é esse. Agora, eu só quero o seguinte, eu não desejo isso para o Brasil, mas eu tenho certeza absoluta, se o Lula ganhar, daqui a 2 anos vocês vão me dizer como é que está o Brasil. Mas eu não vou me adentrar muito em sua discussão, muito bom, pontos positivos, vereador. Até lhe parabenizo e agradeço pela parte. Não, tranquilo, vereador. Veja bem, senhor presidente, eu gosto muito de trabalhar com números. A pandemia, conforme alegada na parte pelo vereador, ela foi anunciada em março de 2020. Certo? Já tinha quase 2 anos. Conforme o senhor levantou da tribuna, o senhor disse que o ministro da Economia, ele vendeu durante a campanha uma ilusão que um botijão de gás poderia cair para R$ 35. Como é que em quase 2 anos só subiu? A pandemia não foi a pandemia, porque a pandemia foi declarada em março de 2020. E a guerra, aí pior ainda, que a guerra foi declarada agora em 2022. Quase 4 anos depois que ele assumiu o mandato. Então, o que é que se leva a quê? É que ele não tinha estudo nenhum. O que ele tinha era aventura. Certo? Porque um homem altamente preparado teve a sua vida toda intelectualmente ligada à economia norte-americana, que foi lá onde ele aprendeu. Então, se lá existia uma economia equilibrada, ele tinha tudo como trazer. E o povo queria levar fé nessa ilusão. Por quê? Porque ele tinha tudo como trazer um novo sistema de fazer política econômica no país. E nada disso aconteceu, só piorou. Obrigado pela paz, senhor presidente. Incorpora a parte dos vereadores, né? Mas bem como disse o vereador José Tadeu, a discussão, né? A gente não vai... são pontos de vista diferentes, até porque essa discussão a nível é igual jogo e religião. Então, a gente... cada quem tem o seu ponto de vista, concordo, né? Algumas coisas discordam, né? Mas o importante é igual na pós a eleição também vendia a mesma coisa com relação ao presidente Bolsonaro, que disse que ia fazer um monte de coisa, né? A própria esquerda dizia isso, né? Quando assumiu tem um magote de coisa maluca, né, das falas dele, mas também não aconteceu o que o pessoal, né, que era contra dizia que ia ser. Então, do mesmo jeito, eu acredito que, independentemente de qualquer um dos lados que ganha, não vai acontecer com o Brasil tudo que coloca a parte negativa de um para com o outro, né? Espero que o que venha a acontecer seja de melhor para a população. Encerro meu pronunciamento.